meus caros leitores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana, do canal Terra do Livro Perdido, e hoje vamos dar continuidade, na verdade o vídeo final, da nossa saga Biblioteca de Hogwarts, que seria Os Contos de Biddlebardo, o livro que nós vamos falar um pouquinho hoje. Vamos para a resenha? Os Contos de Biddlebardo é o único dos livros que contém comentários do professor Alvo Dumbledore. Significa que a cada final de cada história nós temos uma lição de moral do nosso diretor de Hogwarts. O livro contém 5 histórias contadas dentro do mundo bruxo. Isso significa que todas as histórias pertencem ao universo Harry Potter, mas não significa que elas fazem parte da história, mas é como se fosse um conto para bruxinhos. Como Ronnie mesmo diz, ele lia os contos de Biddlebardo. E um dos contos, o Conto dos Três Irmãos, está presente até mesmo nos filmes, então quem não lê os livros também vai conhecer esse conto. Vamos começar falando um pouquinho de cada história. A primeira história, ou primeiro conto, é O Bruxo e o Caldeirão Saltitante. Bom, conta a história de um filho de um velho bruxo que ajudava todos na aldeia. Quando esse velho bruxo veio a falecer, o seu filho se recusou a continuar ajudando todos os moradores daquela aldeia que o seu pai ajudava. Então, o caldeirão acaba pregando várias peças nele, ou vários atos que fazem o arrepender de suas ações. Essa história tem como lição de moral nós sempre ajudarmos os outros. Pelo menos é isso que Dumbledore conta pra nós, não é mesmo? O próximo conto é A Fonte da Sorte. Conta a história de uma fonte mágica que ficava dentro de um jardim encantado. Uma vez por ano, ela escolhia algum sortudo para poder ir até ela e conceder seu desejo. Mas em um ano, ela acabou arrastando 3 bruxas e um cavaleiro azarado para dentro do seu jardim encantado. Aparecem vários desafios e juntos eles conseguem superar cada um. A moral da história, pelo que eu entendi, é trabalho em equipe. Mas se você entender outra coisa, deixa aqui nos comentários, eu também vou querer saber. Vou prender esse cabelo aqui, senão não dá não. Agora vai, vamos lá. O nosso próximo conto é o mais bizarro, creio eu, que é O Coração Peludo do Mago. Conta a história de um jovem que achava tolice se apaixonar. Ele via seus amigos magos se apaixonando e ele achava isso ridículo. Então, para nunca acontecer com ele, ele recorre à magia negra para nunca sentir nada na sua vida, nenhum tipo de sentimento. Ele não ia se deixar levar pelo amor. Até que uns servos, uns criados, as pessoas da vizinhança começaram a falar que tinham pena dele por ele não conseguir arrumar uma esposa, mesmo sendo tão poderoso e tão rico. E ele acaba ficando com raiva disso e decide procurar a mais bela das esposas, a mais poderosa das feiticeiras, para fazer inveja em todo mundo, e não por causa de sentimento. Foi sem dúvida a história que mais mexeu comigo, porque ela tem uma pegada mais aterrorizante e uma lição muito forte. Pelo menos o que eu tirei dessa lição foi o que acontece com as pessoas que não se deixam levar pelos sentimentos. Pessoas que não aceitam amar, né? Aquelas pessoas que acham tolice, o sentimento, o amor. Eu achei muito bonitinha, apesar dela ser um pouquinho terrorzinho, entre aspas, não ter um final tão bom. Mas eu achei muito legal essa história e a lição que eu tirei dela. E para dar uma quebrada nessa coisa toda do coração peludo do mago e fora de sentimentos, veio a minha história favorita de Os Contos de Biddlebardo, que é Babbit a Coelha e o seu Toco Gargalhante. É bem infantil mesmo, até tem ela aqui na capa, se vocês conseguirem ver o coelhinho. Então, conta a história de um rei que decidiu um dia que só ele poderia fazer magia, mas ele não possuía habilidade nenhuma de mágica. Então ele mandou caçar todos os feiticeiros com seus cães de guarda e tudo mais, e contratar um professor para só ele poder fazer magia. Só que nenhum feiticeiro se voluntariou, porque ele estava caçando eles. Então, um charlatão, que também não possuía magia nenhuma, decidiu se candidatar a fim de tirar dinheiro desse rei. Mal sabia ele que uma lavadeira de dentro do castelo, sabia toda a história, e essa era a Babbit.
Babbitt sempre ria do rei e do charlatão ensinando truques falsos para ele. Então o rei marca um dia na corte, cansado de esperar para fazer magia que nunca funcionava e sempre pagar coisas que não ajudavam em nada sua magia. Ele marcou um dia para fazer mágica na frente de todo mundo, e ele disse que se o charlatão não conseguisse ensinar ele mágica, ele cortaria a cabeça dele. Foi então que o charlatão viu Babbitt rindo da situação e a espionou, descobrindo que ela era na verdade uma bruxa de verdade. O charlatão ameaçou contar ao rei que Babbitt era uma bruxa, então ela decidiu ajudá-lo. Não decidiu, meio que foi forçada pelo charlatão. Então Babbitt se escondeu numa moita e fingiu que era o rei que estava fazendo truques, quando na verdade era ela. Bom, eu não posso contar o final da história, porque é uma resenha, não é mesmo? Mas eu posso falar o seguinte para vocês. Babbitt era muito esperta e essa história realmente me fez dar risada, porque isso prova tudo o que ela fez no final. E o último conto é o Conto dos Três Irmãos, que provavelmente todo mundo já conhece, mas vamos reforçar, caso você ainda não conheça, que eu acho improvável. Mas vamos lá. Conta a história de três irmãos bruxos que foram atravessar um rio. Com o agitar das suas varinhas, eles construíram uma ponte. Então, apareceu uma figura no meio dessa ponte, a Morte, que estava extremamente zangada por ter perdido 3 almas. Ela então decide dar presentes pela esperteza deles de acabar escapando dela. O primeiro irmão pediu a varinha mais poderosa de todas, e assim a Morte lhe deu a varinha das varinhas. O segundo irmão pediu o poder de poder ressuscitar os mortos, e assim se criou a Pedra Filosofal. O terceiro irmão era um pouquinho mais esperto, pediu para a Morte que lhe desse uma coisa que lhe permitisse sair dali sem ela o seguir, e assim ela se entregou, de mau gosto, um pedaço da sua capa, e essa se tornou a capa da invisibilidade. Então, pessoal, foi só para concluir, foi um vídeo bem curtinho, concluir a nossa saga Biblioteca de Hogwarts com os contos de Beedle Bardo. Obrigada por assistirem até aqui, e se você gostou, se inscreve no canal aqui embaixo para não perder as próximas resenhas. Bom, é isso, meus queridos leitores, até o próximo vídeo!